qual é o maior erro que você vê da galera aí com as dietas, a nutrição? Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Carboidrato, é jejum, Qual é, assim, esse é o maior erro que eu vejo nas pessoas, nos corredores, nos triatletas, é esse. Qual você poderia apontar? Puxa, eu acho que eu poderia passar um dia inteiro falando, né? Fale São alguns, muitos fale anos. alguns. Mas eu acho que o que mais me preocupa é o paciente usar o esporte de resistência, e aí eu incluo natação, corrida, bike, para emagrecer ou se manter magro, quando na verdade ele não quer fazer a dieta específica para aquela modalidade. E aí eu acho que isso gera muitos problemas, enfim, gera muito conflito na cabeça do paciente, porque de repente ele não emagrece, ou de repente ele emagreceu, mas ele perdeu músculo e ele não consegue sustentar aquele peso. Ele caiu a performance, ele achava piamente que se ele ficasse mais leve, ele ia correr, nadar ou pedalar melhor, mas ficar leve é muito pouco. Eu sempre falo, você pode ter a composição que você quiser, você só vai precisar de mais adaptação fisiológica para suportar aquele exercício pelo tempo que você se propuser a fazer. Então, esse seria um dos pontos. O outro, a restrição de carboidrato para um exercício que é extremamente glicolítico, e aí a gente já conversou sobre isso algumas vezes em outros eventos. Muitas lesões, elas vêm disso. O paciente está em infinita restrição calórica, porque ele está tão restrito, aquela dieta é tão inespecífica para resistência, que ele faz dieta de segunda a sexta, sábado e domingo ele não faz, porque não aguenta, ou de repente ele faz um mês e fica compulsivo 3, 4 meses depois. E isso é muito ruim para o corpo, porque se a gente já tem um exercício que precisa de inflamação para gerar adaptação, sim, por isso que é importante a periodização. Se você não tem uma periodização, você não tem uma inflamação controlada. A dieta, teoricamente, não deveria inflamar tanto. O estilo de vida não deveria inflamar tanto. Perfeito. São 2 pontos, assim, que eu bato muito a tecla no consultório. E essa restrição de alimentos, vamos falar aqui do carboidrato. O que isso pode trazer de malefício para... Lesão é uma delas, e aí eu digo lesão de todos os tipos. A gente pode pensar desde o início. A lesão pelo desabastecimento, de não conseguir completar aquela modalidade. Eu diria bugar o juízo, porque a falta do combustível certo faz com que você nunca evolua na modalidade e aquilo dali para o seu cérebro é péssimo. A restrição do carboidrato, se a gente pensar no metabolismo energético a longo prazo, é infinitamente ruim para o paciente. E acho que o pior, assim, talvez seria a inflamação mesmo. O paciente usar um modelo dietético ou de treinamento que gere inflamação para esse paciente. Exato. Eu até falei isso com o Yuri Galeno, que um corpo inflamado, ele fica mais suscetível a lesões. Com certeza. Prejudica na recuperação muscular. E isso é outro ponto interessante da gente falar. Com certeza. Como é que a nutrição pode ajudar nisso? Na questão da recuperação muscular, facilitar a pessoa se manter bem entre um treino e outro, entre uma prova e outra. Antes de falar disso, Pedro, eu falaria de uma coisa que a gente precisa, assim, eu falo muito que o cérebro, ele muda ou pelo amor ou pela dor. Então, ele vai fazer a dieta específica e um preventivo, de repente, porque ele quer melhorar, ou porque ele vem de uma sequência de lesões, ou ele vem adoecendo muito e ele muda ali pela dor. Mas uma das coisas que é muito ruim da dieta inespecífica para aquela modalidade e aí você vai me confirmar que de fato é isso mesmo. O paciente sem combustível, ele começa a perder muito mecânica, Pedro. E aí ele está desabastecido, correndo todo torto, parecendo um pinguim. E ele vai machucar muitas vezes pela repetição de um treino que nem é rápido, que talvez nem seja intenso, mas que está forçando uma mecânica que não é daquele paciente. E isso me preocupa. Sim. Isso me preocupa muito. É verdade. Essas alterações na biomecânica, sim, por causa de falta de combustível. Sempre, sempre. E aí, assim, se a gente pensa em como essa nutrição poderia ajudar? É muito complexo, porque quanto maior o estímulo muscular, quanto maior a quantidade de treino, seja em carga de treino total, então volume e intensidade, mais sensível o trato digestório tende a ficar. Sim. Então, quando a gente fala assim, eu falo muito para o paciente, vocês precisam entender que
entre comer banana e absorver frutose, potássio, existe um buraco muito grande que depende muito do seu sistema digestório, do seu intestino. E o estilo de vida das pessoas tem contribuído para isso. Sim. Então, a nutrição, ela tem que ser muito bem treinada. Muito, 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 muito. E a gente precisa controlar o máximo possível os fatores externos. Com certeza. Então, estou anotando aí em casa, no Spotify, porque várias informações de qualidade. Mas, pensando nessa questão ainda da manutenção da parte muscular, quais nutrientes assim a gente pode encontrar, quais alimentos para a galera já pegar assim no pé da letra, podem estar ajudando entre um treino e outro? Cite nomes. Vamos lá. Carboidrato, sem dúvida, para repor os estoques de glicogênio, que espera-se que ele tenha depletado. Sim. E proteína, porque a reconstrução muscular ela depende dessa proteína, mas uma coisa que eu sempre chamo atenção para os pacientes. O atleta de endurance, ele precisa ter muito cuidado com o consumo de proteína. Muitas vezes eu vejo dieta do fitness de alguém que faz musculação ali, sei lá, 1 hora por dia, 7 vezes por semana, tá? É alguém que treina muito, mas aquilo se compara à resistência. E aí o paciente de resistência, ele está em horas de atividade, então ele vai precisar de combustível para executar, ele vai precisar de combustível para reparar e ele vai precisar de combustível para restabelecer os estoques de glicogênio. Então, a gente precisa dar esse combustível rápido. Não pode encher o paciente de endurance de proteína. Isso até pode ser estratégico, Pedro, porque eu quero que aquele paciente, ele está fora do período competitivo, você alinhou com um treinador que você precisa dele em tantas semanas para fazer uma dieta de restrição calórica ou hiperproteica e você precisa conhecer esse paciente. Sim. Do contrário, não vai funcionar, porque você vai aumentar muito, muito o catabolismo desse paciente. Tem que ter glicose. E de micronutriente, zinco, selênio, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, super anti-inflamatórias. Mas eu tomo sol, tá? Mas ela tem uma ação anti-inflamatória muito, muito alta, então não se confie com a vitamina D de 20 porque você toma sol. Não, eu mantenho a vitamina D dos meus pacientes ali entre 50 e 60. Referência saudável, entre 30 e 100. Então eu estou dentro de uma margem de segurança, eu não estou em 20, mas também não estou em 90, porque eu não sei como está o metabolismo dessa vitamina dentro do meu paciente. Sim, perfeito. E, para não esquecer, água. Eu diria que seria o macronutriente mais importante para qualquer modalidade, para a saúde intestinal, para a saúde do músculo, para tudo. E às vezes tem o gel mais caro, o recovery mais caro e não bebe 1 litro de água por dia. E quais as repercussões de um corpo desidratado? Cãibra, fadiga, pele muito ressecada, confusão mental, baixa concentração no trabalho. E aí a gente precisa falar sobre isso porque tem os pacientes que vivem do esporte e tem aqueles que são réis mortais, mas que treinam como atletas. Então tem que ter muito cuidado, porque ele precisa do raciocínio, ele precisa da concentração, ele precisa do foco, ele precisa ter hormônios regulados. E isso tudo parte de uma nutrição que seja específica para o que ele faz. Tranquilo. E assim, que a galera de casa gosta de dados. Bebe 2 litros, bebe 3 litros, qual seria ali uma quantidade legal por dia para a pessoa estar ingerindo de líquido? Tem? Não tem? Tem uma recomendação base, assim, de 35 a 50 ml por quilograma de peso. Mas eu sempre falo, você avalia a desidratação do exercício? Você sabe quanto você desidrata num treino? Porque vamos pensar, Pedro, eu tenho uma recomendação de 50 ml por quilograma de peso. Só que eu estou comparando o Pedro, que treina lá na Rota do Sol, a 38 graus Celsius, e eu estou comparando alguém que está lá em Jurerê, a 7 graus. Então, a gente precisa saber como aquele paciente é frente às estratégias que a gente tem que adotar. Especificidade aí, né? De cada... É a tal da especificidade, é verdade, Tem Pedro. que saber. Não pode generalizar, galera. E uma coisa que é muito importante a gente, até a quantidade de água e até a digestão com aquela quantidade de água precisa ser treinada, Pedro. O que eu vejo as pessoas fazendo, elas não fazem o que tem que fazer durante a periodização, mas no dia da prova, na véspera da prova, ela quer fazer. E ela acha mesmo que não vai fazer xixi e que vai ficar lá no banheiro o tempo todo, porque até a bexiga é treinada
A força ali da bexiga é treinada para suportar determinada quantidade de água e é fazer a eliminação depois. Então, acho que a falta de treinamento para tudo no endurance é muito prejudicial. Muito, Aquele Pedro. pessoal que vai pra prova e dá o piriri, faz não sei o quê. Muito, Pedro. Falta de treino dessa parte. De tudo. Literalmente. É falta de treino de tudo. Treinou só o pace, a quilometragem, o tempo. Ou nem treinou. Ele chega na prova e imprime uma carga que o corpo dele não conhece. Pior que acontece isso mesmo. É muito comum. A gente conhece. Às vezes eu até brinco que... Às vezes eu gosto quando isso acontece. Por quê? Porque muda pela dor. Já que não quer mudar pelo amor, seja específico, é pra você ter saúde, é pra você sair do treino, chegar em casa e brincar com seu filho, não ficar estirado de perna pra cima e não prestar pra nada mais nem no sábado nem no domingo. Tem que treinar. Ah, mas então eu não quero treinar. Então vai fazer ping-pong, xadrez, qualquer coisa que não seja resistência. Porque se você vai imprimir o corpo, vai colocar o corpo ali numa distância, numa velocidade alta, tem que estar treinado a receber o que precisa. Até o tal do jejum, né? Sim. Eu pego muito, eu recebo muito essa pergunta. Ah, jejum é bom para endurance? É. Só que talvez você nunca consiga chegar numa estratégia de jejum porque você nunca adquiriu eficiência energética para a gente pensar num jejum. Tem que começar com um combustível específico. Depois a gente pensa se vale a pena fazer um jejum ou uma low carb, pensando em biogênese mitocondrial, Pedro. Isso é bem técnico, mas... Quando Explique em miúdos aí para o pessoal entender. O metabolismo energético acontece lá dentro da mitocôndria, certo? Então, vamos pensar, se a mitocôndria é responsável por essa produção de ATP, quanto mais mitocôndria eu tiver, mais ATP eu tenho chegando no músculo. Consequentemente, eu executo gastando menos, eu poupo o que está lá e, de repente, até sobra um pouquinho para guardar para o dia seguinte. Se a gente pensar no tri, às vezes tem 2 treinos por dia. Então... ter mais mitocôndrias é importante. Uma das coisas que se falou muito com a época do Covid foi, poxa, o vírus diminui muito a capacidade mitocondrial e as pessoas ficam com baixa de energia. Você lembra disso? Vocês vão lembrar disso também. E o triatleta, ele precisa dessa eficiência energética. Então, quanto mais mitocôndria, claro que é melhor. Só que vamos pensar que a gente está num exercício extremamente glicolítico. E a pessoa é extremamente descondicionada. Na intensidade alta, Pedro, o consumo de gasolina é muito rápido. Não tem como eu pensar em estimular uma via de gordura do triglicerídeo. Não vai funcionar. Ele já perdeu o músculo ali, já está mais estressado e já machucou, a mecânica já perdeu. Então, jejum, low carb podem ser feitos sim, mas quando você conhece muito o paciente, quando ele não tem lesão nos últimos anos, quando de repente você já chegou num nível onde o trato digestório dele não está tolerando mais glicose por hora, que isso é importante. Às vezes você precisa recuar, tentar tornar aquele corpo mais econômico e mais eficiente, para depois você tentar uma quantidade de carboidrato maior.